Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Amado e querido ouvinte do programa Oração da Manhã, aqui da nossa Diocese de Formosa, e você que nos acompanha de outras localidades, aqui no Brasil e fora do Brasil. Que a Eucaristia seja o centro da sua vida. Não deixe de fazer hoje sua visita eucarística para rezar pelos nossos padres, pela santificação deles, pelas vocações e pela perseverança dos nossos seminaristas. Quinta-feira, dia maravilhoso para nossa visita à Eucaristia no Sacrário e nossas intercessões nessas intenções que proponho. Dando sequência às leituras do livro O Corpo Místico de Cristo de Fulton Sheen, hoje, na página 177, o Santo Bispo nos diz: é totalmente impensável que toda a sabedoria de Jesus se perdesse, pois é a sabedoria do próprio Deus. É até impensável que aquele que foi tão enfático ao dizer que cada iota, cada i, de sua verdade deveria ser aceito, e que condenou aqueles que não creram, e que permaneceu 3 anos na terra para ensinar os membros aos intelectos tão frágeis de seu tempo, e que morreram em lugar de alterar a verdade do que ele ensinou, permitissem que esta mesma verdade divina fosse esquecida, distorcida, retorcida, mal interpretada, interpolada e mal explicada, como se não valesse mais do que o balbucio de uma criança. Basta lembrar como a sabedoria terrena de um Aristóteles foi alterada por seus discípulos para notarmos a necessidade de uma instituição para preservar a verdade. Dificilmente parece consoante a natureza de Deus permitir que os ramos de sua videira fossem envenenados, ou que ele voltasse atrás de sua promessa de que enviaria o Espírito da Verdade, que preservaria seus seguidores dos portais do inferno. Se Deus, em sua ordenação providencial do universo, concede aos vegetais, plantas e flores o poder de extrair do solo e da atmosfera o que é bom para cada um deles e rejeitar o que é mal, se Ele colocou nos pássaros e animais um instinto infalível que lhes capacita a repelir as forças da decadência e preservar o dom original da vida, se Ele dá ao homem a luz da razão para lhe capacitar e escolher aquilo que é bom para a sua perfeição humana e rejeitar o que não pode ser incorporado de maneira sã à sua fibra moral, se Deus respondeu à fome de uma criança com os seios de uma mãe, se Ele estendeu ao clamor do homem por luz como o sol para guiar os seus passos, iluminar seu caminho, então, por que Ele não atenderia o clamor instintivo de nossos corações para que as belas verdades de sua vida terrena fossem preservadas por algo mais alto que a extravasante razão do homem? Aquele que é a própria verdade não deveria encontrar uma maneira de preservar essa verdade da mesma forma que ele encontrou uma maneira de preservar a terra que fez a humanidade criada para governá-la? Eu nunca duvidaria da divindade de Cristo depois de ouvir suas profecias e saber de seus milagres. Só há uma coisa que pode me fazer duvidar disso: que ele deixaria esta terra
sem deixar o sal para preservar sua verdade. Sua própria vida não pode ser tirada dele por uma crucifixão. Como poderíamos acreditar que sua verdade, que é idêntica àquela vida, poderia extinguir-se pela inconstância dos homens? Cristo deve ter deixado o meio para preservar sua verdade, um canal para prolongar o ensino, ou um instrumento para comunicar sua voz. A maneira escolhida por Jesus é tão natural para ele, ao lidar com os homens, quanto para a nossa maneira de aprender a verdade, que muitas vezes nos escapa por causa de sua simplicidade. A maneira que Cristo escolheu para prolongar seu ensino é a mesma que ele escolheu para comunicá-lo inicialmente, ou seja, através da natureza humana. Que texto fabuloso! Que matéria extraordinária estas palavras do bispo Fulton Sheen. Cristo, Deus que se fez homem, conservando a sua vida semelhante à nossa em tudo, exceto no pecado. Cristo é a verdade do Pai. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quem conhece Cristo, quem entrega sua vida a Ele, quem faz com Ele esta profunda unidade, tem a libertação em razão da sua verdade, da sua luz, que não se extingue. Impressionante, prezado ouvinte, que nosso Senhor quis, através do seu Espírito, iluminar pessoas, como até hoje ilumina, para que a sua verdade não morra no meio deste mundo. E aí nós temos os santos evangelhos, que os autores, os 4 evangelistas escreveram. Nós temos os Atos dos Apóstolos, as cartas paulinas, todos os escritos do Novo Testamento, que agregam em si essa verdade propalada por Jesus e que nós temos a bênção de poder encontrá-la e trazê-la para o profundo de nossas vidas. Deus seja louvado por tão grande feito. Veja que Fulton Sheen termina dizendo que Cristo faria permanecer a sua verdade e as suas palavras através da natureza humana. Claro que essa natureza precisa estar tomada pelo poder da graça. É através de nós, os batizados, que a verdade do Senhor continuará. Daí existir na igreja essa máxima da evangelização. Como o Papa Paulo VI, no Evangelho Nunciandi, diz: a igreja existe para evangelizar. E o que mais os papas têm falado? João Paulo II, Bento XVI, o Papa Francisco, na sua encíclica Evangelium Gaudium, sobre a alegria do Evangelho, todos os ensinamentos dos papas dos últimos tempos têm trazido ao nosso coração esta consciência. A verdade de Cristo não pode ficar guardada dentro de nós. Nós precisamos deixar que esta verdade se extravase, que ela contagie tantos outros corações e comunidades cristãs vão surgindo desta experiência do ouvir a palavra do Senhor. Nós somos depositários desta verdade que não pode ser guardada e terminada em nós. O próprio Jesus nos disse que a igreja dele não terminará antes da sua volta, que ela não será extinguida, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tem tanta gente que
atrapalha a igreja com bobagens, com ideologias, com mentalidades frívolas, mas não vencem. A verdade de Cristo na igreja jamais será pisoteada pelo orgulho das pessoas que querem uma outra igreja. Uma igreja sem a face de Cristo, sem a face da verdade. Uma igreja que não quer agradar mais a Deus, mas os homens, agradar as ideologias deste mundo. Essa igreja não vinga. Ou seja, isso não é igreja, essa mentalidade, essas proposições humanas dentro da igreja não vão adiante. Aquilo que não é do Espírito Santo não vinga no interior da igreja. Por isso, nós temos esta crise que vivemos na igreja no mundo todo. E muita gente quer procurar nas ciências, agora na inteligência virtual, nessa inteligência aí artificial, respostas. Não, gente, não está nisso. Isso pode ajudar em alguma coisa, mas a verdade é Cristo. Nós não podemos sonegar esta verdade dentro do mundo. É Cristo que está na palavra, no Evangelho, na Sagrada Escritura, e que está na iluminação do magistério da igreja, na tradição da igreja, para a nossa suficiente salvação. Amemos a nossa igreja, amemos a Cristo e a nada mais, dizia Santa Teresa de Jesus. A aclamação ao Santo Evangelho desta quinta-feira é de João 14:18. Eu não vos deixarei órfãos. Eu irei, mas voltarei, e o vosso coração muito há de se alegrar. Às vezes as pessoas dizem, eu estou sentindo só, eu não estou bem, eu estou desanimado, gente que pensa até no suicídio. Meu Deus, faltou essa abertura à graça para a cura. Às vezes nós precisamos procurar o médico, o psicólogo, o psiquiatra, para nos ajudar dentro desses conflitos de uma mente às vezes machucada, ferida, doente, adoecida, com certas realidades. Mas nunca pensar que a nossa vida não possua sentido. Nunca. A nossa vida é carregada de sentido porque o Paráclito, o Espírito Santo, é a promessa de nosso Senhor para alegrar o nosso coração. Não estamos sozinhos, não somos órfãos. Nós temos um Pai que não morre, que nos deu Jesus como o Logos, a palavra do seu coração, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que nos acolhe. Nós temos Deus, nós temos Cristo em nós, que a vitória dele suplante todas as derrotas que estão dentro de nós, no nosso pensamento, no nosso dia a dia e nas nossas famílias. Amém. Pai Santo, eterno Deus, nós te adoramos nesta manhã e te glorificamos. Obrigado, Senhor, nosso Deus, por nos visitar em Cristo e nos encher e nos preencher com a verdade que liberta e nos mostrar que o mundo é um mundo da mentira, que as ideologias são mentirosas, que o paganismo é uma mentira, que as coisas carnais são enganadoras, que as realidades deste mundo são sombras que passam, mas somente a Tua palavra, Senhor, que não passa. A Sua palavra é viva e nós queremos acolhê-la com toda a força do nosso coração. Tudo isso vos pedimos em nome de Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O bom Deus te abençoe e te guarde, hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a força da Eucaristia te leve adiante.
Fique em paz e até a próxima oportunidade.